consideração. Vivi, de repente, se quiserem me interromper durante a fala, bem tranquilo, eu não vou dizer nem fazer questionamentos, mas daqui a pouco agregar algum comentário, né, bem tranquilo, porque às vezes a gente deixa para o final, acaba perdendo um pouco a continuidade, tá? Então, podem me interromper a qualquer momento, que esse momento realmente fosse um momento de conversa, onde nós podemos estruturar juntos, pensando nas nossas crianças, certo? Eu acredito que nós não precisamos entrar em definições do que é autismo. Isso nós temos conceitos em todas as redes sociais, em sites, considerando sim que nós precisamos entender muito, saber o que nós lemos e o que nós divulgamos, o que nós compartilhamos, porque hoje o autismo ele é um assunto que está em alta, né, em todas as mídias, e temos muitas informações errôneas, então isso é muito importante nós considerar. A única coisa que eu vou colocar para fazer uma introdução, então, que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é um dos poucos que pode ser diagnosticado precocemente, antes dos 3 anos de idade. E por isso que nós falamos tanto em intervenção precoce no autismo. Que nada mais é do que a capacidade de nós podermos moldar o cérebro, nós poder transformar o cérebro. E quando nós falamos de intervenção precoce, eu sempre acho um assunto muito sério. Por quê? Porque nós estamos falando do cérebro de crianças. Não é uma construção que nós vamos lá, colocamos um tijolo em cima do outro, se não der certo, nós podemos destruir, começar de novo, fazer novas tentativas, não. Por isso que é um assunto muito sério. Nós estamos construindo um cérebro de crianças. E isso precisa ser tratado com seriedade. E para isso nós temos muitos embasamentos científicos. Hoje tem muitos estudos, infelizmente os estudos não são brasileiros, mas nós temos um embasamento científico muito rico que nos traz segurança no que nós estamos fazendo com as crianças. Então, acho bem importante considerarmos isso. E nós, profissionais, tá, principalmente, nós precisamos acreditar no poder transformador dessa intervenção. Tá? Nós precisamos acreditar e fazer com que as famílias acreditem também no potencial das crianças, no poder que essa intervenção precoce pode fazer nas crianças, mudando a vida dessas crianças e principalmente a vida das famílias também. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é o futuro em nossas mãos, né? Porque nós estamos trabalhando com um público que hoje, lá para frente, é o futuro. Então, nós precisamos acreditar nisso e dar o máximo de nós para fazer com que realmente isso aconteça. Porque o tempo da primeira infância, e quando nós falamos de intervenção precoce, primeira infância, nós estamos falando do período que é de 0 a 6 anos de idade, tá? Ele é uma idade muito importante, porque nós falamos de neuroplasticidade. E eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar em neuroplasticidade, que é a capacidade de nós moldarmos o cérebro. E aqui eu gosto de fazer uma analogia com a argila. Todo mundo conhece a argila. Se nós pegarmos uma argila nova e começarmos a moldar, nós conseguimos fazer o que nós queremos com ela, certo? Quando ela é nova. No momento que nós deixarmos sem mexer um pouquinho, deixarmos ela de lado, ela começa a endurecer. E vai ficar cada vez mais difícil. Ela vai começar a criar aquelas rachaduras. Se eu molhar um pouquinho, eu vou conseguir moldar novamente. Só que cada vez vai ficando mais difícil. É assim o cérebro da criança. Quando ela é nova, nós conseguimos moldar, estabelecer as conexões, as redes neurais, as sinapses que nós queremos. No momento em que nós deixarmos sem esses estímulos, vai se tornando cada vez mais difícil. Isso porque quando nós nascemos,
o que que acontece? Nós nascemos com mais de 100 bilhões de neurônios. Só que eles acabam ficando todos soltos dentro do cérebro. São vários fios soltos dentro do cérebro. Eu até trouxe um desenho para mostrar para você. Eu não sei se a luminosidade, Vivi, não sei se dá para enxergar aqui. Consegue ver? Então, é mais ou menos isso aqui. Sim. Consegue ver? São vários fios soltos dentro do cérebro. É assim que nós nascemos. O que que acontece? Para nós termos aprendizagem, para nós conseguirmos aprender, isso eu estou falando de todos os marcos do desenvolvimento, nós precisamos fazer as sinapses, que é onde um neurônio acaba se ligando no outro, que é aqui eu circulei de azul, acho que dá para ver, né? Então, que são as sinapses, onde um neurônio acaba se ligando ao outro. E é a partir disso que vai acontecer as nossas aprendizagens. E é comprovado que quanto mais cedo começar a criança receber estímulo, e quanto mais estímulos a criança vai receber, mais sinapses essa criança vai realizar. Só que eu não estou falando aqui, por exemplo, que uma criança de 6, de 7, de 8, de 15 anos, ela não vai mais aprender. Tá? Não estou falando isso, porque nós sempre vamos ter capacidade de aprendizagem até nós morrermos. O que eu estou falando aqui? Que quanto mais nova a criança for, maior vai ser a aprendizagem, mais fácil vai ser de ela aprender. E aqui tem uma pesquisa bem interessante que diz assim, ó, a quantidade de sinapses que uma criança de 2 anos estabelece em 30 minutos de estímulo, tá? 30 minutos de repetição, é a mesma que uma criança de 14 anos demora 1 ano repetição para estabelecer. Então, é muita diferença. E isso quer dizer o quê? Que a capacidade do cérebro de amanhã não é o mesmo que nós temos hoje. Em outras palavras, nós precisamos estimular muito a criança, estimular precocemente e, o mais importante, estimular da maneira correta. Certo? Porque a criança, ela precisa ser inicialmente avaliada. Não adianta nós fazermos qualquer estimulação, porque quando nós falamos em estimulação precoce, o que nos vem à cabeça? O brincar com a criança. E realmente é o brincar com a criança. Tudo é através da ludicidade. Só que não adianta nós fazermos isso de qualquer jeito, fazermos um entretenimento. Nós precisamos levar a sério e fazer de uma maneira efetiva. Tá? A criança ela precisa primeiro ser avaliada, ela precisa passar por uma boa avaliação. Tanto qualitativa, que é aquela avaliação onde nós observamos a criança, quanto uma avaliação quantitativa, que são através de protocolos de avaliação. Ela precisa ter um programa estruturado, com uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos saber o que nós vamos buscar nesta sessão. A sessão precisa ter metas, e essas metas, elas são colocadas dentro da brincadeira, dentro do brincar, e a criança nem percebe o que ela está fazendo. Tanto que ela quer brincar mais, ela acaba se motivando, e ela quer cada vez mais. E através disso ela vai estabelecendo as aprendizagens. Se a estimulação estiver correta, se eu estiver fazendo uma estimulação da maneira correta, o que acontece? Em torno de aproximadamente 3 meses, nós já vamos ter resultados evidentes, tá? Resultados bem nítidos. Daí alguém pode perguntar, tá, mas então eu faço 3 meses de intervenção e está tudo resolvido? Não. Porque nós precisamos ter objetivos a curto, a médio e a longo prazo.
Porque se a criança já vem com um atraso, o que acaba fazendo? O atraso acaba sendo cumulativo. Se ela, por exemplo, não vai, eu vou falar dos atrasos antes dos 12 meses, que é o mais visível, que é o segurar a cabeça, o rolar, o sentar. Se a criança não segurar a cabeça com 3 meses, ela também não vai rolar com 4, 5 meses. Ela não vai sentar com 7, 8 meses. E ela não vai caminhar com 1 ano. Então, ela tem que primeiro segurar a cabeça, para daí rolar, para daí sentar, para daí caminhar. E assim são em todas as áreas do desenvolvimento, tanto na área da linguagem, quanto na social, são em todas as áreas do desenvolvimento que acaba acontecendo isso. Então, o atraso acaba sendo cumulativo. Dados mostram ainda que para a intervenção ela ser eficiente. Quer falar alguma coisa, Liane? Não, levantou a mão a Kátia, eu acho, se eu não me engano. Então, se ela quiser fazer a intervenção. Ah, pode falar. Acho que não. Acho que foi engano, então. Pode seguir, Elisa. Tem dados também que mostram que nós precisamos de, no mínimo, 15 horas de intervenção semanais. Então, é muita intervenção. Tá, mas então eu preciso fazer 15 horas semanais só de terapia? Não. Daí que entra o que eu trouxe lá no início, que sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Porque o que acontece? A criança vem até a terapia, vai fazer a intervenção, os terapeutas vão instruir a família, vão instruir a babá, vão instruir a AT a dar continuidade e repetir o que foi feito em terapia. Então, por isso que é muito importante o trabalho com a família, porque a família vai ter que reproduzir o que foi feito na terapia, a família vai ter que reproduzir em casa. Até muita repetição, muita repetição. Então, por isso que é importante, porque senão eles podem fazer 15 horas com físio, com fono, com psico, se a família não reproduzir em casa, não seguir as orientações a nível domiciliar, nós vamos estar dando um passo para frente e 2 passos para trás. Então, o papel da família é fundamental. A família ela precisa estar alinhada. A família precisa trabalhar junto, porque a criança vai ter que reproduzir, vai ter que repetir, vai ter que fazer. E essa repetição vai ter que ser da maneira correta, para que a aprendizagem aconteça da maneira correta. Porque se ela repetir o que tiver errado, ela vai aprender o que é errado. E nós podemos entrar numa questão de comportamento, que tanto a gente fala, né, Vivi? Se a criança, ela quer uma bala, tá? E não for hora dela comer aquela bala, é antes do almoço, não é hora de comer aquela bala. E eu falar, não, agora não. E ela começar a chorar, se atirar no chão, e chorar, e fazer birra. Se eu der a bala, o que vai acontecer? Amanhã, a tendência dela ter esse mesmo comportamento, dela repetir esse comportamento, vai ser muito grande. Então, nós temos que, não é hora de comer bala, vamos sustentar isso. Agora, não. Então, é importante nós fazer essa sustentação para que amanhã não se repita o mesmo comportamento. Então, da mesma maneira que os comportamentos adequados, eles acontecem pela repetição, a criança estabelece aprendizagem com comportamentos inadequados que também acontecem pela repetição. Então, por isso que a gente sempre fala para os pais, né? Falam um não, sejam firmes. O que acontece? A criança com autismo, ela acaba tendo mais dificuldade de lidar com o não, né? De lidar com frustrações. É uma característica, mas no momento que eu comprei aquela briga, eu vou até o final. Isso acontece com crianças típicas também, com desenvolvimento típico também, né? Elas muitas vezes vão chorar, vão para conseguir as coisas, vão gritar, só que ela tem mais facilidade em saber que não vai adiantar. A criança com autismo
Não, ela vai muitas vezes repetir mais vezes. Então, nós, quanto terapeuta, nós, quanto pai, nós precisamos a gente comprar aquela briga, tá? Quando eu falo de crianças autistas, quando eu falo de criança só com atraso, ou então quando eu falo de. Eu não estou falando de um cérebro com lesão, tá? É um pouco diferente. Mesmo que seja lesão no cérebro, a intervenção ela também tem que acontecer, mas são maneiras um pouco diferentes, nem de fazer, mas maneiras diferentes de entender o que acontece. Porque o cérebro de uma criança com TEA, ela não tem lesão. A única coisa que acontece, a informação que passa de um neurônio para outro, o local das sinapses, ali tem um problema na interconectividade, que nós falamos dos neurônios. Entre as sinapses, elas têm dificuldade de fazer as sinapses. Então, a criança precisa de muito estímulo, muita repetição para conseguir fazer as sinapses. Mas não é um cérebro que tem neurônio, não é um cérebro que tenha lesão. Por isso que nós falamos, e nós acabamos batendo muito, que o autista aprende. O autista vai aprender. Ele só precisa, porque a deficiência intelectual, por exemplo, não é uma característica do autismo. O atraso cognitivo não é uma característica do autismo. Tá? O que é o autismo? É linguagem social, interesses restritos e estereotipados e a socialização. Só que tudo isso, como acaba muitas vezes sendo percebido mais tarde, eles já acabam instalando atrasos em outras áreas do cérebro, mas não que o atraso cognitivo seja uma característica do autismo. Isso tem que deixar bem claro. Não é. O que pode acontecer a ter associado? Por exemplo, 50% dos autistas podem ter uma deficiência intelectual associada. Tem epilepsia, tem casos que podem ter associado. Então, pode ter outras comorbidades associadas. Mas são comorbidades associadas. Não quer dizer que toda criança autista vai ter comorbidades. Então, vai depender muito do grau do autismo, das intervenções que essas crianças tiveram desde pequenininhos, da idade com que foi começado a fazer essas intervenções, né? Então, vai depender de uma série de fatores que nós precisamos considerar. Tem outra questão também que é bem importante nós pensarmos, que também é um processo que ocorre de maneira natural, em torno assim, tem autores que trazem 3 anos e meio, de 3 a 4 anos, que é a poda neural. Tá? O que é a poda neural? São aqueles neurônios que não são utilizados, eles são eliminados. Então, por isso, preferencialmente antes dos 3 anos de idade, o que nós precisamos fazer? Otimizar o máximo possível de neurônios. Porque o que acontece? Se não acontece essa eliminação, essa poda neural, que é um processo natural que acontece em todas as crianças. Só que na criança que tem um desenvolvimento típico, ela vai aprendendo praticamente sozinha. Principalmente se ela vive num ambiente que é rico de estímulos. E essas conexões, essas sinapses, elas vão automaticamente se instalando. A criança ela vai apresentar uma otimização desses neurônios, vai apresentar sinapses e vai alcançar os marcos do desenvolvimento. Repetindo, na criança com autismo isso não acontece assim. Para estabelecer essas sinapses, para otimizar esses neurônios, para tornar esses neurônios funcionais, a criança ela precisa de muito estímulo. Ela precisa ser estimulada. E estimulada, novamente, da maneira correta. Da maneira correta. Então, isso é muito importante. Muitas horas de intervenções semanais. Só por terapeutas? Não. A família precisa auxiliar. As babás precisam auxiliar. As ATs precisam auxiliar
e precisamos de um trabalho junto com a escola. A escola precisa abraçar a causa. Daí sim nós vamos ter resultados satisfatórios, vamos ver uma criança se desenvolver da maneira com dificuldade, tá? Não adianta nós fechar os olhos, porque não é fácil, tá? Não é fácil, mas desenvolve. O autista aprende. A criança com atraso aprende, tá? Isso é bem importante nós colocar. Quais são as principais, se nós pensarmos as principais áreas do autismo? É a questão da linguagem, então, que nós precisamos estimular. A questão dos neurônios espelhos, muita dificuldade na imitação. Quando eu falo em neurônios espelhos, eu estou trazendo a questão da imitação, e quem trabalha sabe o quanto é difícil fazer com que uma criança autista imite, porque é uma área que eles têm muita dificuldade de estabelecer essas sinapses. Nós precisamos da imitação, que daí entra uma questão dos atrasos cumulativos. Se essa criança não imitar, não trabalhar com simbolismo, essa criança não vai desenvolver uma fala funcional. Uma linguagem verbal funcional. Então, nós precisamos de muita imitação. Então, uma coisa vai dependendo da outra. A questão da atenção, o quanto é difícil nós conseguirmos manter a atenção da criança, porque ela não tem muito interesse, ela tem interesses restritos, os interesses dela são por poucas coisas, e nós precisamos ampliar esse repertório da criança. E também na questão da recepção sensorial, que muitas crianças dentro do espectro autismo têm distúrbios sensoriais. Então, também é um trabalho que precisa ser levado muito a sério. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai lá, Vivi. Nada? Então, Elis, essa questão da sensorial que tu passou, né? Como que tu pode explicar um pouco para as pessoas que não têm esse conhecimento, de que forma que pode interferir no aprendizado e na vida dessas crianças e desses indivíduos com autismo? Vivi, tu repete que eu não peguei o início, ficou com eco, som. Essa questão sensorial, Elis, de que forma que isso pode atrapalhar e interferir na vida e no aprendizado dessas pessoas? A questão sensorial, na verdade, essa questão, eu sempre digo assim, ó, que nós, quanto profissionais, nós precisamos ter o conhecimento sobre todas as áreas do desenvolvimento infantil. Nós não temos, quem trabalha com intervenção precoce precisa conhecer todos os marcos do desenvolvimento, precisa entender um pouco de cada área. Só que cada área tem sua atividade específica. Essa questão sensorial, ela compete ao terapeuta ocupacional. Quem trabalha com essa questão sensorial é o terapeuta ocupacional. Eu não sei se a Ana está aí, Ana. Daqui a pouco ela poderia auxiliar. Sim, Elis. Daqui a pouco tu poderia auxiliar um pouco nessa questão sensorial. Acho bem importante colocar algumas questões, tá? E porque a questão sensorial, se a criança não tem um acompanhamento com terapeuta social, com terapeuta ocupacional, que faça uma dieta sensorial adequada, que trabalhe com a integração sensorial. Na verdade, o terapeuta ocupacional ele vai orientar os outros profissionais, nós todos os profissionais precisam fazer juntos. Essa criança não vai ter aprendizagem, porque essa questão sensorial ela acaba bloqueando a aprendizagem. Então, ela precisa ter uma organização sensorial, uma organização na rotina dela, para poder, senão nós vamos ficar trabalhando, e nós não vamos ter uma criança desorganizada, na verdade, uma criança que está em sofrimento, porque ela não está sabendo como agir diante o mundo que ela está enxergando, e nós não vamos ter sucesso no tratamento. Então, isso, assim, é muito certo. Essa questão sensorial é muito significativa. Ana, se quiser colocar alguma coisa, acredito que seria bem importante.
Bom, essa questão sensorial, a nossa parte sensorial é a maneira como a gente percebe o mundo, né? Os estímulos à nossa volta, a gente recebe todos pela nossa parte sensorial, né? Quando uma pessoa, uma criança, tem uma desregulação, né? Ou ela pode ter uma hiporresposta, uma hiperresposta, isso faz com que mude o comportamento dela também, né? Então, a partir disso, o terapeuta ocupacional que tenha a especialização, né? Não é qualquer terapeuta ocupacional. Ele tem que ter uma especialização, né? Que é uma certificação internacional. Então, a partir daí, ele vai aplicar um protocolo, né? Que vai identificar as defasagens nessa parte sensorial. E a partir daí, ele vai aí realizar uma dieta sensorial, né? Uma dieta sensorial nada mais é que hábitos. Hábitos que essa pessoa vai ter durante o dia. Ah, digamos, vai levantar tal hora e vai fazer tal procedimento, né? São indicações simples para que essa criança consiga se organizar, né? Então, se ela tem uma hiporresposta, de repente ela vai procurar estímulos que consigam excitar esse cérebro para que ele consiga captar melhor os estímulos durante o dia. Não sei se eu expliquei mais ou menos. Obrigada, Ana. Nada. Obrigada. Então, essa questão sensorial, ela interfere bastante, e tem casos, assim, ó, bem nítidos, que no momento que a gente dá o estímulo para a criança, faz todo o trabalho, tem toda uma equipe trabalhando, mas a gente só consegue ver a resposta dessa criança no momento que ela tem uma organização sensorial. Isso é muito significativo e muito importante. Só que é o que a Ana colocou, não é todo terapeuta ocupacional que faz, então nós precisamos, assim, ó, e ela tem que ser, assim, ó, bem estruturada, e os resultados são bem nítidos. Então, muitas vezes aquele estímulo que tu vai dando durante um ano, durante 2 anos, a criança não consegue te mostrar o que ela sabe, porque ela não consegue organizar aquela resposta. E no momento que ela tem uma organização sensorial, ela automaticamente é quase uma mágica, né? Assim, automaticamente ela te dá uma resposta muito satisfatória. Então, assim, é bem interessante e é uma coisa que nós temos que levar muito a sério. Uma coisa que também é importante, eu não sei se ia pedir mais alguma coisa, Vivi. A Claí está com o microfone aberto, não sei se deseja fazer alguma intervenção. Pessoal, pode também deixar a pergunta ali no chat, se alguém aí não se encoraja a abrir o microfone, mas lembrando que nós estamos numa sala de roda de conversa. A ideia é mesmo bater papo, né? E essas informações que eles trouxe para a gente, a Ana também, tem sido muito importante. E a ideia é sempre da rede, porque como foi frisado desde o nosso primeiro encontro, e por isso a ideia é que aqui tenha profissional, que tenha familiares, né, que tenha toda a rede, porque, como a Elis bem disse, só juntos nós vamos conseguir fazer uma intervenção que tenha resultados positivos, né? Que tenha realmente. E, Elis, por incrível que pareça, a gente ainda encontra muitas realidades que nem sabe, por exemplo, de que profissionais a gente corre atrás para encaminhar, né? Tem muitas situações, ainda existe muito desconhecimento, mesmo que a internet tenha nos ajudado muito, né? Tem muitas informações sobre esse tema, mas ainda tem muitos familiares que não sabem a quem recorrer, né? Não sabem a quem procurar, como fazer. É tanto que o nosso próximo encontro nós vamos também se dedicar a fazer algo de dicas mais, assim, bem práticas sobre isso também, porque a gente acredita que ainda existe muita desinformação nesse sentido. Mas eu queria trazer presente, porque eu vejo que aqui nós temos grupo de educadores também muito forte. Você frisou, assim, bem a questão do aprendizado, né? O autista é capaz de aprender. E isso, muitas vezes, é uma angústia dos educadores. Não sabe se pode, até onde pode ir, né? Então, não é de cara que o autista tem atraso cognitivo, né? Então, eu gostaria de que tu reforçasse um pouco isso, até para dar um pouco de confiança e segurança para o educador. De que o autista, claro, tem que cada situação é uma situação, cada caso é um caso, mas tem condição de aprendizado. O que acontece é assim, vamos voltar, vamos deixar bem claro.
A criança, ela pode nascer, aquela criança que já nasce com uma defasagem, uma paralisia cerebral, ou por uma síndrome, ou somente por uma deficiência intelectual, ela já nasceu com uma defasagem, tá? Onde ela já sabe que ela vai ter um atraso cognitivo. A criança autista, por mais que ela traga uma questão genética, a deficiência intelectual, o atraso, ele não caracteriza o autismo. O que acontece? Como a criança vai ter dificuldade na interação social, que já começa desde o bebezinho, muitas vezes a gente nem se dá por conta. Desde a questão do mamar, se nós pegarmos uma criança de 2, 3 meses, alguém está com o microfone aberto, está dando... Se nós pegarmos uma criança de 2, 3 meses, observarmos a maneira como essa criança está mamando. A maneira com que essa criança está mamando, a maneira com que ela interage com essa mãe na hora da mamada, a maneira com que ela se comporta durante o dia. É uma criança que chora pouco? É uma criança que chora muito? Então, ali já começa a se estabelecer alguns atrasos, tá? E os atrasos nós não podemos deixar acontecer. Muitas vezes na Minerva, eu sempre falo para os pais, eles perguntam assim, tá, mas será que não pode ser só um atraso? De repente não é um autismo, é só um atraso, mas atraso é grave. Atraso não pode acontecer. Porque se nós tivermos uma criança de 2 anos, vamos supor, uma criança de 2 anos com atraso de 1 ano, tá? Ela está com 50% da idade dela. Quando ela tiver 20 anos e não tiver intervenção, ela vai ter a idade cognitiva de 10 anos. Então, o atraso não pode acontecer, porque o atraso vai ser cumulativo e vai influenciar lá na aprendizagem. Então, por isso que, assim, ó, o autista não é caracterizado por ter um atraso cognitivo. Pode acontecer, sim, tá? Que é o caso de um autismo grave, ter uma deficiência intelectual, associada, como uma comorbidade, tá? Mas não necessariamente um autismo leve, que tenha todos os estímulos. Um autismo leve não vai ter atraso cognitivo. Não tem, tá? Só que assim, ó, ele precisa ter aquelas sinapses que eu expliquei lá no início, aqueles neurônios, eles precisam se interligar. Aquilo ali precisa acontecer. E sem estímulo não vai acontecer. Até por isso que até eu estava lendo agora, vai ter na quinta-feira uma outra palestra com o Felipe Bononi, ele é fisioterapeuta também, neurodesenvolvimentista, e ele trouxe o seguinte, ó, eu até anotei para não esquecer, o melhor investimento dos primeiros 1000 dias de vida é a estimulação precoce. Tá? Porque nós vamos estar otimizando os neurônios, as sinapses vão acontecer, as redes neurais vão se formar, e a criança vai, na hora da poda neural, vai acabar tendo uma perca menor. Então, uma criança que não é estimulada, com certeza ela vai ter atrasos, e que vão repercutir depois lá na alfabetização, na primeira série, né? Então, Elis, nós temos uma pergunta aqui no chat. Oi, sou Catiane, sou mãe de autista, uma criança de 6 anos. Como posso lidar nos momentos de crise dele? Primeiro, assim, ó, tem que avaliar a situação, né? Eu sempre digo que eu estava falando com uma família agora no final da tarde, não tem receita pronta. Eu vou ter que ver em que contexto que aconteceu aquilo ali. Outra coisa, avaliar, é crise que ele tem ou é uma birra que ele está fazendo? Então, de repente, até se a mãe puder abrir a câmera, falar, trocar um pouquinho, acho que seria interessante, porque essa questão comportamental, ela é muito significativa. Só antes de, assim, ó, o que acontece? Existem várias linhas de trabalho, tá? Nós precisamos respeitar todas elas.
Eu trabalho com a linha comportamental. É no que eu acredito e é o que eu faço. Mas temos outras linhas e nós precisamos respeitar essas linhas, certo? Por trabalhar com crianças de 0 a 6 anos, então eu trabalho com o Denver de intervenção precoce, o modelo Denver de intervenção precoce, e ele é baseado no ABA. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, então eu trabalho muito, desde que eles são pequenininhos, com 1 ano, normalmente hoje as crianças estão chegando com 1 ano para nós, e isso nos deixa muito felizes, né? Eu trabalho muito com essa questão comportamental das crianças. E essa questão de crises, de birra, é o que sempre vem à tona. Só que realmente, assim, ó, crise e birra, nós temos que diferenciar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Birra é, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da bala. Antes do almoço, vai lá, a criança quer comer uma bala, a mãe diz não, agora não. Ela vai se atirar no chão, ela vai começar a gritar porque ela quer aquela bala. Ela está fazendo uma birra. No momento que tu der a bala, ela vai parar de chorar porque ela conseguiu o que ela quer. Então, nós temos que avaliar se é uma birra, se é uma frustração que ela não está conseguindo lidar, ou se é uma crise. Né? Então, nós precisamos pensar nisso também. São duas coisas diferentes. Ok, Elis. Aqui, a Andressa, eu queria entender melhor o que é a poda neural. A poda neural, ela é um processo que acontece com todas as crianças. Mas nem tanto antigamente, mas se nós pegarmos 1 ano atrás, se dizia que essa poda neural acontecia em torno dos 2 anos, 2 anos e meio. Hoje já tem autores trazendo que acontece em torno de 4 anos. O que acontece? Eu vou pegar aqui nos desenhos, tá? Aqui, ó. Vou pegar esse aqui que já tem as sinapses. Eu não sei se tá dando para ver, dá, né? Assim, ó. Os neurônios que não foram utilizados, ó, eu vou ir apagando aqui, ó. Aqui eu tenho uma sinapse, aqui eu tenho uma sinapse. Os neurônios que não foram utilizados, que eu nunca utilizei, eles vão acabar sendo eliminados. O próprio organismo faz isso. Eu fico com uma quantidade menor de neurônios. Isso acontece com todas as crianças. Só que daí que é o importante, vamos repetir de novo. A criança com desenvolvimento típico, automaticamente ela vai otimizar muitos neurônios, muitos. O próprio brincar, a própria interação com os outros, ela vai fazer isso de uma forma natural, sozinha. A criança com autismo, o que eu vou precisar fazer? Através de estimulação, nós vamos precisar otimizar os neurônios dessa criança. Nós vamos precisar estimular muito, repetir muito, para ela conseguir fazer essas sinapses e não ter uma poda neural tão significativa. Isso é um processo natural que vai acontecer, nós não temos como evitar, e vai acontecer com os neurônios que não são tão utilizados. Ou seja, os neurônios que ficaram soltos dentro do cérebro, tá? Que é mais ou menos isso aqui. Então, os neurônios que ficaram desse jeito, que não teve a ligação um no outro, tá? Aqui, que são os neurônios que nós nascemos, assim, todos soltos, eles vão se eliminando automaticamente. Oi, estão me ouvindo? Agora. Bom, Elis, a gente sabe que tem bastante educadores participando dessa nossa roda e teve um assunto que já surgiu no primeiro encontro, tá? E agora a Lúcia fez um questionamento e a Evângela disse que também é uma dúvida dela, tá? Como auxiliar uma criança autista no primeiro ano de alfabetização? Nesse período de pandemia, com o ensino remoto, período em que a professora está conhecendo esse aluno. Vamos por partes, então, né? Tudo vai depender de como essa criança vai estar, né?
Por exemplo, se essa criança já está em intervenção, nós precisamos saber como está a atenção dessa criança, como está a concentração dessa criança. Essa criança está parando sentada, ela tem parada, essa criança está olhando para o que está sendo feito. Então, antes da alfabetização, eu tenho muitos pré-requisitos que eu preciso trabalhar. Muitas habilidades iniciais, antes de nós falar de alfabetização, eu preciso saber. Porque nós podemos pegar uma criança que vai para a primeira série, autista, que é aquela criança que chega, que senta, que olha. Ela pode até ter uma dificuldade na motricidade fina, mas ela está ali, está atenta. Como nós podemos ter aquela criança que chega na primeira série e não tem parada, ela não fica sentada, ela passa caminhando de um lado para o outro na sala de aula, ela não olha para o que o professor está fazendo, ela nem olha para o professor. Então, tudo vai depender do desenvolvimento dessa criança. Por isso que nós falamos antes nós precisamos trabalhar todas as habilidades iniciais da criança. Que essa criança precisa sentar, essa criança precisa olhar para o que ela está fazendo, ela precisa olhar para o que o outro está fazendo, para isso ela tem que se dar por conta de que tem uma outra pessoa ali, isso eles têm que aprender desde pequenos, tá? Para a partir disso, ela ter uma aprendizagem acadêmica. Se ela não tiver esses pré-requisitos, nós não vamos ter aprendizagem acadêmica. Ela precisa ter esses pré-requisitos, isso é bem importante. Então, por isso que a primeira coisa que nós trabalhamos é o sentar, o olhar, a flexibilidade mental. Então, assim, antes de nós pensar na questão pré-acadêmica, nós precisamos pensar pensar nas habilidades acadêmicas, nós precisamos pensar nessas habilidades pré-acadêmicas, que é uma das coisas que nós trabalhamos com as crianças desde que elas têm 12 meses de idade. Que nós estávamos falando da imitação, por exemplo. Como eu vou querer que uma criança me imita, tá? Eu vou ensinar, eu vou pegar um carrinho, por exemplo, não tenho nenhum aqui, ou vou pedir para ela bater palma, ó. Bate palma igual a Tia Elis. Se ela nem sequer vai me olhar. Então, ela precisa me olhar, ela precisa olhar o que eu estou fazendo para daí imitar. Então, são várias habilidades e uma coisa vai dependendo da outra. Isso assim, ó, uma etapa, não adianta eu querer pular etapas. É a mesma questão da comunicação, que eu também sempre converso com os pais. A primeira comunicação é o olhar, é o sorrir, tá? Olhar para o outro, sorrir para o outro, fazer o alcance dirigido, fazer o apontar, para depois nós exigirmos dessa criança uma linguagem verbal, um babá, um mamá, um papai. Isso nós temos as formas aqui. Sei que a Fernanda, tá? Se ela quiser colocar alguma... A criança não vai ter uma fala funcional se ela não vai ter esses pré-requisitos. Então, uma coisa vai dependendo da outra. E isso, mais uma vez, quanto mais cedo nós formos estimulando isso, uma criança que não olha... Com 12 meses, olhar é uma coisa que ela deveria estar fazendo com 5 meses, um olhar voluntário, olhar, o sorrir. Então, se ela não olha com 12 meses, olha quanto tempo de atraso ela já tem. Né? Então, assim, ó, é muita sequência no desenvolvimento. Então, por isso que nós precisamos começar cedo. E hoje, uma das coisas que nos deixa muito feliz é isso. Que os pais, eles estão tendo a percepção mais cedo disso, cada vez mais, tá? Isso é uma diferença que a gente percebe nitidamente de 5 anos para cá, estão vindo mais precocemente procurar. Infelizmente, a rede pública não nos dá o suporte que nós precisaríamos. Infelizmente, nós não temos como nós não dizer isso. Mas a gente trabalha dentro das condições que a gente tem, né? Então... Elis, nós sabemos, tu falou muito dessa questão do trabalho em equipe, né, que é família, profissionais, os terapeutas e profissionais da educação, né, e essa questão das habilidades básicas, habilidades primárias, que são fundamentais
nesse período de desenvolvimento da criança. Às vezes os pais acabam ficando um pouco perdidos, pensando que são coisas mirabolantes que se tem que fazer para que aconteça essa estimulação. De que forma que os pais podem estar trabalhando, que na escola pode estar sendo trabalhado isso também, essa parte da estimulação dessas habilidades. Essas habilidades iniciais são assim, quando nós falamos em habilidades iniciais, nós estamos falando do olhar, do sentar, das habilidades atencionais. Então, eu vou começar lá no consultório, eu vou começar em casa. Uma criança de 12 meses, vamos supor, eu vou sentar com ela no chão, tá? E vou brincar de carrinho com ela. Eu vou deixar ela primeiro empurrar o carrinho, depois eu vou empurrar do jeito que ela fez, depois eu vou introduzindo alguma variedade nesse brincar, e ela vai ter que fazer isso sentada. Sentada comigo no tapete um tempo, 2 minutos, questão de se... Ela não pode fazer correndo na sala de um lado para o outro. Tá? Isso eu vou começar lá no consultório. Eu vou orientar a família com que ela faça a mesma coisa em casa. Uma das coisas que a gente gosta de trabalhar essa questão das habilidades iniciais na hora das refeições. A criança permanecer sentada para comer, porque o que acontece? Muitas crianças, elas não têm parada nem para comer, nem para almoçar, nem para jantar, nem para lanchar, então é os pais correndo atrás dessa criança para dar alimento. E essa criança precisa saber desde pequenininha que é na mesa, que é no cadeirão dela, que é na cadeira que ela tem que sentar e tem que almoçar, fazer a refeição dela. Se ela não vai comer ali, paciência. Paciência, espera ela sentir mais fome e traz de volta para a mesa. Então, são nessas pequenas atividades do dia a dia que nós precisamos ganhar esse tempo. Depois nós vamos ganhando tempo na mesinha, e esse tempo vai aumentando para 30 minutos. Crianças hoje ficam sentadas brincando 1 hora tranquilamente, só que tem que ser uma brincadeira prazerosa, né? Não pode ser nada, porque essa aprendizagem vai acontecer através da criança, tem que estar motivada para fazer aquilo ali. Porque o que nós aprendemos, tá? Nós adultos também, o que nós aprendemos? O que é aí uma coisa empolgante para nós? O que é satisfatório? O que nós repetimos várias vezes? É isso que nós aprendemos, o que fica armazenado na nossa memória a longo prazo. O restante fica na memória a curto prazo e é eliminado, que é a memória operacional que nós falamos. E na criança é a mesma coisa. O que ela vai aprender? O que ela sentiu prazer em fazer? Então, ela tem que ter prazer em estar brincando com aquilo ali. Ela tem que ter prazer em ir até a terapia. Ela tem que ter prazer em fazer o que ela está fazendo em casa. O que acontece? Ela vai durante a noite, tá? E tudo isso acontece durante a noite, onde a aprendizagem realmente se concretiza. Por isso que a gente, é outra coisa importante que a gente sempre questiona os pais, como é a noite dessa criança? Ela tem uma noite tranquila? Ela tem uma noite calma? Ou ela passa agitada, passa se mexendo? Porque a criança, ela precisa ter uma noite tranquila, porque é durante a noite que todas as aprendizagens vão para a memória de longo prazo e permanecem, se tornam aprendizagem. Todas as vivências que aconteceram durante o dia, o restante vai ser eliminado. Só que para isso tem que ter um sono calmo, um sono tranquilo. Então, e por isso também a gente trabalha muito em cima da higiene do sono, saber como a criança precisa ter uma noite tranquila. Ela precisa ter uma noite tranquila para acontecer isso, para ela conseguir armazenar essas informações que acontecem durante a noite. Então, assim, ó, são coisas pequenas no dia a dia, né, Vivi? Essa questão, assim, ó, assistir televisão, tá? Não podemos ser muito adeptos à tela, né, no desenvolvimento infantil, mas sabemos que as crianças assistem televisão. Como ela vai assistir televisão? Ela vai ficar sentada assistindo televisão. Ela não vai ficar com a TV ligada, correndo de um lado para o outro. Então, desliga a televisão. Então, dessa maneira nós trabalhamos a questão das habilidades, dessa habilidade inicial, que é o sentar. Porque ela precisa saber, aprender que tem momentos que ela tem que ficar sentada. Que ela precisa olhar para aquilo que ela está fazendo. Atividade simples.
né? Olhar o que ela está fazendo. Então, pegar palito de picolé ou massa e colocar dentro do escorredor de massa. Ela está olhando, ela está prestando atenção no que ela está fazendo, porque ela precisa dessa habilidade. Porque depois, quando ela vai para a escola, ela precisa olhar o que ela está escrevendo, ela precisa olhar o que o professor está escrevendo, ela precisa ter essa habilidade olho-mão, que nós chamamos. Não tem como ela não ter. Para fazer imitação, ela precisa ter essa habilidade também. Então, assim, ó, são muitas questões e são muito fáceis de trabalhar. Precisamos ter um certo manejo, sim, porque a criança autista é uma criança difícil de acessar, tá? Tem várias questões que tem que estar alinhadas, e uma delas principais é a questão sensorial. Então, por isso que assim, nós precisamos ter vários profissionais trabalhando nessa equipe, nós precisamos ter profissionais de várias áreas trabalhando na equipe, mesmo que todos os profissionais vão ter o mesmo objetivo. Eu não tenho, Elis Físio, querer trabalhar somente a parte psicomotora, porque eu não tenho como dividir aquela criança. Na minha sessão, vou trabalhar o sensorial, vou trabalhar o psicomotor, eu vou trabalhar habilidades iniciais, eu vou trabalhar a linguagem, então eu vou trabalhar tudo em uma sessão. Claro que tem algumas questões mais específicas, que são específicas de cada área, que vão ser direcionadas. Que é, por exemplo, a questão da dieta sensorial. Quem vai fazer a dieta sensorial é uma terapeuta ocupacional. Eu somente vou aplicar, né? Tem algumas questões específicas da fono, que é a fono que vai me orientar como fazer. Mas todos os profissionais vão ter os mesmos objetivos, porque a criança vai aprender com essa repetição. Depois que nós alcançamos esses, vamos lá, vamos traçar novos objetivos e agora vamos para os próximos. E é assim que os resultados, eles são bem nítidos e dá certo. Dá certo. Elis. Oi. Então, tem vários comentários aqui elogiando, né, tua fala. Parabéns, Elis. Olhar a linguagem compreensiva, imitação, apontar segmento, a instrução vem antes da fala. Enfim, vários elogios, né, agradecimentos também pela tua fala. Tem também alguém partilhando que tem um neto, né, que com 2 anos, que descobriu agora que tem autismo, né, e ele fica muito sozinho, a TV fica ligada, e ele fica brincando, pouco olha, né, bate muito com as mãos, foi um choque para a família, né, mas estão em busca de um profissional. E a pessoa está aqui porque ficou curiosa para ouvir e entender um pouco, né. Também a Renata, que é psicóloga aqui da Domus, parabenizando, a Geni também parabenizando, enfim, com todo mundo dizendo que está muito interessante. E como nós queremos ser muito fiel também ao nosso tempo, a gente sabe que depois também de um determinado tempo a gente não guarda mais na memória, né? E a ideia é que possa ficar aqui. Então a gente vai indo para os finalmente, organizar. Se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, acho que a gente deixa aí para 1 ou 2 perguntas e depois a Elis pode fazer as suas considerações finais. Antes de só fechar, eu gostaria de pedir para que a gente pudesse, quem quiser se sentir à vontade, né, abrir um minutinho as suas câmeras, só para a gente fazer uma foto do registro, que para nós é importante. Enquanto isso, a gente pode também fazer 1 ou 2 perguntas, e se não, a Elis pode fazer assim, o fechamento e suas considerações finais. Depois a gente faz os agradecimentos. Acho que é contigo, Elis. Nenhuma pergunta mais? Ai, que pena. Nenhuma! Tá aberta a sala, pessoal. Só abrir o microfone. Vamos lá, Vamos Fernanda. aproveitar a Elis. E assim, ó, eu só acredito no trabalho em equipe. É o trabalho que eu faço, tá? Adoro o que eu faço.
Não é fácil, porque muitas vezes é difícil, é o que eu falei, é difícil de acessar as crianças, mas é um trabalho muito gostoso e é um trabalho que dá certo, tá? Só que sozinhos, não. Nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos trabalhar com a família, nós precisamos trabalhar com a escola, tá? Então, isso eu gostaria de deixar bem claro aqui. Independente de ter diagnóstico ou não, estimulação precoce o quanto antes, não precisamos trabalhar com diagnóstico, e sim com os atrasos que essa criança vem apresentar. Então, o quanto antes nós fizermos isso, melhor. Qualquer atraso, procurar profissional. Sempre precisamos do auxílio do neurologista, tá? Para que também faça essa avaliação. Mas não podemos perder tempo. A poda neural acontece, neurônios que não são otimizados, funcionalmente estão eliminados, e as consequências depois, muitas vezes, mesmo crianças sem diagnóstico de autismo, muitas vezes depois as consequências nós vamos ver lá na questão da aprendizagem, e quando vão para a primeira série. Crianças com dificuldade de aprendizagem, né, a gente inicia toda uma investigação, e muitas vezes a gente já vê que o atraso vem lá dos 6 meses, tá? Então, assim, ó, ficar atento aos marcos do desenvolvimento, não precisamos engessá-los, não podemos engessá-los, jamais. Sempre temos que flexibilizar. Por exemplo, se a criança não segurou com 3 meses, exatamente com 3 meses a cabeça, eu não preciso entrar em loucura, sair. Podemos flexibilizar, vamos ver por que ela não está segurando a cabeça. Será que essa criança não está muito deitada? Será que eu não estou carregando ela muito deitada? Então, temos que avaliar todo esse contexto. Mas sempre podemos flexibilizar um tempo, 3 meses e meio, 4 meses, no máximo, porque senão a partir dali já vai começar atrasos em outras questões do desenvolvimento. Eu acho que é isso. Gostaria de responder mais perguntas? Ninguém tem. Mas eu acho que assim, a gente tem que acreditar no que a gente faz, tá? Acima de tudo, gostar do que a gente faz, ter humildade para saber que sozinhos nós não conseguimos nada, nós precisamos trabalhar juntos, e digo de novo, porque nós estamos trabalhando com o cérebro de crianças, nós estamos construindo o cérebro de crianças, e isso é muito sério. Tá? Isso é um assunto muito sério. Então, nós não podemos fazer mais ou menos, fazer meia boca, se dá certo, deu, se não deu, não deu. Então, eu levo isso muito a sério no meu trabalho, porque eu sei que é toda uma vida da criança e toda uma família que está por trás. Então, com isso eu gostaria de fechar essa noite, dizer mais uma vez que foi um prazer estar com vocês. Elis, a Catiane, ela escreveu aqui, meu filho não tem tratamento de fono, isso pode atrasar no desenvolvimento dele? Tem que ter fono, tem que ter fonoaudióloga na equipe, tem que ter. Mesmo que todos os profissionais vão trabalhar com a área da linguagem, porque todos os profissionais vão trabalhar em cima disso, mas precisa ter fonoaudióloga na equipe. Tá? Elis, a família do Miguel também escreveu aqui que eles estão acompanhando a gente, e quando ele te viu no vídeo, ele ficou chamando a tia Elis. Eles escreveram que ele te ama e que eles têm muita gratidão pelo teu trabalho. Oi, Miguel! Lá, ó. Tesouro? Oi, Miguel! Oi! É um amado. Oi! Tudo bom? Manda beijo pra ela, então. Ai, você pode Mas se a gente quisesse, a gente trazia embora todas essas crianças, porque assim, ó,
É uma paixão, né? A gente ama eles como se fossem nossos. É, assim, ó. São encantadores. Encantadores. Olha a pipoca. Olha, Tata. A pipoca! Tá mostrando pipoca pra tia Elis. Então, Elis, estamos muito agradecidas por tua participação, muito felizes mesmo. Eu sou suspeita em falar do teu trabalho, porque eu acompanho o teu trabalho, né? E sou uma grande fã tua, aprendo muito contigo e sei que tu faz aquilo que tu ama. E é por isso que tu tem tanto sucesso na tua vida profissional e vê realmente o desenvolvimento dessas crianças que tu trabalha, né? E o pessoal aqui está falando que adorou e que quer te acompanhar nas redes sociais, tá? Eu acho que eu sei que tu posta bastante coisa lá, bastante informação, então se tu puder colocar no chat aqui, ou depois nos repassar, que a gente repassa para o pessoal, para eles também poder ter esse contato contigo também aí. Então, estamos muito felizes com a tua participação e agradeço de coração. Eu sempre estou à disposição, sempre digo 24 horas por dia, tá? Me coloco à disposição para precisarem, tirarem dúvidas, fazerem algum questionamento, tá? Estou bem acessível, podem me chamar no WhatsApp, nas redes sociais, bem tranquilo, tá? E Ok. Mais uma vez. Eu agradeço também, em nome da Domus, né? Tu prontamente aceitou o convite, é uma alegria muito grande, a gente vai ampliando essa nossa rede, né? Eu só queria dizer para vocês, deveria ter dito no início, mas vou dizer no final, parece ali Elaine, né? Mas o meu nome é Tatiana, só estou usando o Meet emprestado da colega. Mas a Domus agradece de coração, Elis, e vamos juntos construindo outras coisas, tendo sempre presente o objetivo que é de ajudar as famílias, é o objetivo da Domus, ajudar as famílias a construir qualidade de vida, né? E sempre lembrando que família é todos aqueles que estabelecem relações. Todos nós temos experiência de família, seja como pai, como mãe, como sobrinho, como tio, como irmão, enfim. A família é sempre ampla. Eu lembro todos que nós nos encontramos terça-feira que vem, às 20 horas, né? E vai ser por conta da equipe da casa. E na última terça-feira nós teremos a professora da UFSM aqui conosco também, para a gente fechar esse mês de abril assim com chave de ouro. Quero dizer que a equipe da Domus está muito feliz com as nossas salas, sempre com bastante gente, e dizer que vocês podem se sentir bem à vontade para colocar lá suas sugestões. Reforço que possa responder o nosso questionário, que vai ser disponibilizado aí durante a semana, para que a gente possa ter um feedback e ir junto construindo algo bem bacana, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação, né? Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e Elis, gratidão, tá bom? Tu colocaste ali no chat tua rede social para que o pessoal possa te seguir? Vou colocar. Pode colocar, pode falar também, enfim. Vou colocar aqui, que daí todo mundo entende, tá? Isso. É meio complicado. Tá, ok. Então, vamos lá também seguir a Elis nas redes sociais e colher mais informações também, né? Aproveito também para dizer, para convidar para seguir as redes sociais da Domus, né? Instagram, Facebook, YouTube. Essa conversa também depois vai estar disponível lá no YouTube. Quem quiser escutar de novo, né? Ou, enfim, utilizar para alguma coisa, vai estar lá no YouTube da Domus ASF. Ok? Pessoal, boa noite. Boa noite, tá? Beijo. Beijos. Beijos, boa noite.